Bom dia, boa tarde e boa noite. Por lidarem muito bem com inserção e remoção dos dados, elas são utilizadas nos mais variados tipos de software, desde softwares de jogos até softwares científicos. Elas são as listas encadeadas, e tá na hora de você entender como elas funcionam, entender como elas existem ali na memória do computador e como isso impacta as operações dentro dela, entender como funcionam as operações dentro da lista encadeada e também qual é a diferença de um array para uma lista encadeada e saber quando utilizar o array ou a lista encadeada. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. A primeira coisa é que a lista encadeada é uma estrutura de dados. Isso significa que ela nos permite organizar e gerenciar os dados que estão ali na memória do computador. A parte da lista, no nome da lista encadeada, quer dizer que a gente pode armazenar vários elementos dentro dessa estrutura. E também que a gente pode utilizar de índices para identificar cada um desses elementos e realizar operações em cima deles. E a parte do encadeada se refere à maneira como a lista é implementada, porque uma lista pode ser implementada por meio de um array ou com um node, e a lista encadeada é implementada com nodes. E o que acontece é que para a gente conseguir criar a lista encadeada, a gente vai pegar esses nodes aqui e a gente vai ter que criar conexão entre eles, ou seja, criar essas flechinhas, as referências que juntam eles na memória. Ou seja, a gente tem os nodes individuais e a gente vai linkando eles, a gente vai encadeando eles para criar uma cadeia de nodes, uma sequência de nodes e assim conseguir criar a lista. É por isso que ela se chama lista encadeada, porque a gente pega os nodes e cria a lista a partir dessa cadeia de nodes que a gente cria. E já que a gente está falando de nodes, vamos dar uma revisada no que eles são. O node é basicamente uma estrutura onde a gente consegue armazenar um valor e uma referência. No caso da lista encadeada, a gente só armazena um valor e também só uma referência. E essa referência a gente chama de next. A lista encadeada possui alguns conceitos muito importantes da gente entender quando a gente lida com ela. Então vamos dar uma olhada em quais são esses conceitos. Um desses conceitos é o conceito de size, que também é conhecido como length, ou seja, tamanho ou largura em português. E ele se refere à quantidade de elementos que estão armazenados aqui na nossa lista. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 elementos armazenados, ou seja, o size, tamanho dessa lista, é 5. Uma lista encadeada também possui um head e um tail, onde o head sempre se refere ao primeiro elemento da lista e o tail ao último elemento da lista. Nesse caso aqui, o head é o 1, porque ele é o primeiro elemento, e o tail é o 5. Aqui embaixo, o head é o 1 e o tail é o 3. E no caso de uma lista que só tenha um único elemento, o head e o tail vão apontar para esse único elemento, que nesse caso aqui é o 1. Agora que a gente já entendeu como funcionam vários dos conceitos da base da lista encadeada, a gente está pronto para entender como funcionam algumas das operações mais utilizadas dentro da lista encadeada. Uma dessas operações é a operação de inserção, que a gente utiliza quando quer inserir um elemento na nossa lista. Aqui eu quero inserir o elemento 3 no índice 3. E a primeira coisa para a gente conseguir executar essa inserção é identificar o lugar certo onde ela deve acontecer. E o lugar onde ela deve acontecer é o lugar que tem o índice, que a gente quer fazer a inserção, o 3 menos 1, que é, no caso, o 2. Então a gente vai ter que começar identificando um nó que tem o índice 2. E para fazer isso, a gente vai ter que procurar por esse nó. Porque se lembra, tá? Que os elementos aqui da lista encadeada, eles estão todos separados na memória. Então a gente não tem como saber logo de cara onde cada um deles está, que é uma coisa que a gente tem como saber no caso dos arrays, se a gente estivesse trabalhando com eles. Na lista encadeada eles estão todos separados, aqui dispersos na memória do computador. Então a gente tem que procurar por eles um por um até chegar no nó que a gente quer. E para fazer isso, a gente vai ter armazenado numa variável aqui a nossa cabeça, a head da nossa lista. E a gente vai sair dela à procura do nó que a gente precisa chegar para fazer essa inserção. Então a gente sai aqui do nó que corresponde ao índice 0, que é o nosso head, passa por esse nó, ainda não é o nó que a gente quer, até chegar nesse daqui. E depois disso, aquilo que a gente faz vai ser criar um novo nó que a gente quer aqui, criar e inserir na nossa lista,
colocar o valor 3 dentro dele. Então, vai faltar só a gente atualizar aqui as cadeias, as referências da nossa lista. A gente vai dizer que o next do nó 3 agora vai apontar aqui para o nó 4. E isso cria a flechinha, que é a referência entre o nó 3 e o nó 4. Só que ainda falta atualizar essa flechinha aqui do nó 1 para o nó 4. Agora a gente vai dizer que o next do nó 1 aponta para o nó 3. É importante que esses passos aqui de execução que eu falei sejam executados na ordem certa, para que você não tenha um nó ali que fique perdido e que fique inacessível ali no seu código depois se você for fazer uma implementação dessa lista aqui encadeada. E também essa operação de inserção é uma operação que vai levando mais trabalho para ser executada conforme o tamanho da sua lista aumenta, por causa justamente aqui dessa operação de se mover nó por nó, que vai ter que ser executada n vezes, onde n é a quantidade de nó que existem à frente ali do nó que você vai querer fazer a inserção. Ou seja, essa operação aqui tem uma complexidade de O na n. Pois é, como a gente viu, fazer inserção em qualquer lugar da lista encadeada é um pouco demorado, porque a gente tem que procurar pelo lugar certo para fazer essa inserção. Só que se a gente quiser fazer a inserção no início da lista encadeada, a história é completamente diferente. Aqui eu quero inserir o elemento 2 no início da lista. Então, como eu já tenho aqui armazenado numa variável o head da minha lista, o primeiro elemento da lista, eu simplesmente tenho que criar o novo elemento com o valor que eu quero armazenar e atualizar as referências. Dizer que o next do node 2 agora é o node 5 e dizer que o meu head agora aponta para o node 2 ao invés do node 5. E com isso, eu adiciono o elemento aqui no início da lista. Perceba que essa é uma operação muito rápida de ser feita. Ela é constante, independente aqui do tamanho da lista, ela sempre vai levar o mesmo trabalho para acontecer. Ou seja, ela tem uma complexidade de O na 1. Isso é diferente daquilo que acontecia com os arrays, porque quando a gente tinha que fazer uma inserção no início com os arrays, a gente tinha que sempre deslocar os elementos. E aqui a gente não tem que deslocar. É por isso que a inserção no início aqui da lista encadeada é tão rápida, porque a gente não tem essa operação de deslocamento dos elementos. E isso acontece por causa da maneira como os elementos da lista encadeada são armazenados na memória do computador, todos já separadinhos. Então a gente não tem que deslocar, só precisa atualizar as referências. A inserção no fim é parecida com a inserção no início, porque a gente tem o tail, que indica qual é o último elemento da nossa lista. Então é só a gente criar um nó que a gente quer inserir, colocar o valor dentro dele e atualizar as referências. Dizer que o next do nó 3 agora aponta para o nó 2 e dizer que o tail agora da nossa lista é o nó que a gente acabou de criar. Com isso, a gente tem uma operação que, independente do tamanho da lista, vai sempre realizar o mesmo trabalho, ou seja, tem uma complexidade de O na 1, é constante. Agora, uma das coisas que às vezes acontece quando uma implementação dessa lista é feita, é que ela é feita sem esse tail aqui. E sim, dá para fazer isso. Só que nesse caso, aquilo que vai acontecer é que para fazer essa inserção no fim, você vai ter que sair aqui do seu head e vai ter que procurar o último elemento aqui da sua lista para fazer a inserção e atualizar as referências. E nesse caso aqui, de uma implementação sem o tail da lista, a inserção no fim vai levar uma complexidade de O na n, porque quanto maior for o tamanho da lista, mais trabalho você vai ter que fazer para ficar atravessando essa lista e chegar até o fim. Ou seja, ela é uma operação que o quanto de tempo ela vai demorar vai depender da implementação que você fizer. Outra operação é a operação de acesso, que a gente utiliza para fazer a leitura de um dos elementos que está armazenado na lista. Aqui eu quero saber qual é o valor do elemento que está armazenado no índice 2. Uma das coisas que você poderia pensar é, já que o índice 2 está mais perto aqui do final da lista, que eu poderia sair aqui do tail e ir para o elemento que está no índice 2, já que isso seria menos trabalhoso do que sair aqui do head e chegar até aqui o índice 2. Só que aquilo que você tem que se lembrar é que a lista encadeada só anda em uma direção, que é da frente para trás, porque ela só tem uma flecha aqui, ó, que só aponta para uma direção. Então a gente não consegue andar de trás para frente. A gente até consegue fazer isso com outro tipo de lista, que é a lista duplamente encadeada. Nela a gente pode ir de frente para trás e de trás para frente. Mas a lista encadeada, que também é conhecida como lista simplesmente encadeada, só permite com que a gente vá de um lugar para o outro, da frente para trás ou de trás para frente, dependendo de como você fez a sua implementação. Então aquilo que a gente vai ter que fazer vai ser sair aqui do nosso head e passar elemento por elemento até chegar aqui no índice 2. Então a gente pega e lê o valor dele, que é o 3. Ou seja, essa operação é uma operação que vai levar mais trabalho para executar conforme o tamanho da lista aumenta e conforme o índice que você quer acessar está mais longe aqui do início. Então a complexidade de execução dela
é O na N. Atualizar um elemento é parecido com a operação de realizar a leitura de um elemento da lista. Aqui, eu quero que o elemento que está no índice 2 agora possua o valor 5. Então eu vou sair aqui do meu head e procurar o node que corresponde ao índice 2. Chegando aqui, aquilo que eu vou fazer vai ser mudar o valor que está armazenado nesse índice e colocar o valor 5 aqui dentro. Da mesma maneira que a operação de leitura, essa operação de atualização, também vai executar mais trabalho conforme o tamanho da lista aumenta e conforme ali o node que você quer atualizar está mais pro fundo da lista, porque você vai ter que passar por mais nodes, ou seja, esse trabalho vai aumentando de maneira linear conforme a lista aumenta. Então, você tem uma complexidade de O na N. E é claro que às vezes a gente vai precisar remover um elemento da lista. Aqui eu quero remover o elemento que está no índice 2. Para realizar essa remoção, eu vou andar até o elemento que está um índice antes daquele que eu quero remover. Como eu quero remover o elemento que tem o índice 2, eu vou andar até o elemento que tem o índice 1. Depois disso, eu só tenho que atualizar as referências aqui dos meus nodes. Eu vou dizer que agora o next do node 2 vai ser igual ao next do node 3, que é o node 4, ou seja, eu vou ter uma flechinha aqui do node 2 que vai ser redirecionada aqui para o node 4. E é isso, a deleção acabou. Existe um passo opcional que você pode fazer, que é pegar aqui um next do node 3 e dizer que ele não aponta mais para nenhum node, só que isso é opcional. Sabe por quê? Porque hoje em dia, na maioria das linguagens que a gente trabalha, como por exemplo o Python, o JavaScript, o C# e o Java, existe uma coisa chamada Garbage Collector, que percebe que a gente não tem mais como acessar esse Node 3, justamente porque a gente pegou a flechinha que apontava para ele e redirecionou ela para o Node 4. Então aquilo que ele faz é simplesmente perceber que como a gente não tem mais como acessar esse valor aqui, ele pega e exclui ele pra gente aqui da memória do computador. Ou seja, por mais que a gente não tenha liberado esse node diretamente ali da memória, quando a gente fez este redirecionamento aqui das flechinhas, das referências, o Garbage Collector percebe que não dá mais para usar ele e ele exclui ele pra gente, porque a gente disse que a gente não tem mais como acessar ele, já que a gente fez o redirecionamento aqui das referências. E também é importante a gente lembrar que quando a gente faz isso, aqui os nossos índices vão ficar atualizados, né, para refletir a posição atual da nossa lista. E também essa operação de remoção é uma operação que vai executar mais trabalho caso aqui o tamanho da sua lista aumente e conforme você vai tentar acessar, ou melhor, remover um elemento que está mais para o fim da lista, porque você vai ter que andar mais elementos, ou seja, essa operação aqui tem uma complexidade de O na N. A gente já viu que a inserção no início é extremamente rápida de ser feita. Vamos ver se a remoção no início também é rápida assim? Como a gente já tem o nosso head aqui, a gente simplesmente tem que atualizar as referências dos nossos nodes. A gente vai dizer que o head vai apontar agora para o próximo node e não mais para esse daqui. Com isso, esse node aqui ficou inacessível aqui dentro do nosso programa, dentro do nosso código. Então, por causa disso, o Garbage Collector uma hora ou outra vai pegar e vai excluir esse node aqui da memória do nosso computador. E é claro que com isso, também a gente vai ter aqui os nossos índices que vão ficar atualizados. Ou seja, como deu para ver, essa é uma operação que independentemente do tamanho da nossa lista, ela sempre vai levar o mesmo trabalho para ser executada, ou seja, ela é constante, rapidíssima para ser feita. Tem uma complexidade de O na 1. Será que a remoção no fim é tão rápida quanto a remoção no início? Aqui a gente tem o nosso tail, e ele tem acesso a tudo aquilo que o nosso último node tem. Uma das coisas que você poderia pensar seria que a gente simplesmente poderia pegar aqui a referência do nosso tail e dizer que agora ele aponta para o penúltimo nó, e dizer que agora esse penúltimo nó não aponta mais para nada, e com isso que esse nó aqui seria excluído pelo Garbage Collector. Só que a gente não pode fazer isso, porque você tem que se lembrar que esse último nó aqui, ele não sabe onde esse penúltimo nó existe, já que existe uma flechinha que só aponta em uma direção na lista encadeada, ou seja, a gente só consegue andar de uma direção para outra, aqui da frente para trás. Esse último nó não tem como andar de trás para frente para saber onde esse nó existe e fazer a operação. Então aquilo que a gente tem que fazer vai sair aqui do nosso head e procurar aqui pelo nosso penúltimo nó, e quando a gente chega aqui, a gente vai pegar essa referência aqui e vai dizer que ela não existe mais. E a gente vai dizer que o nosso tail agora está apontando aqui para esse nosso penúltimo nó. Ou seja, a gente tem que percorrer a nossa lista até o penúltimo nó para fazer essa remoção. Com isso aqui, o nosso nó aqui, o último nó, vai ficar inacessível e o Garbage Collector vai apagar ele. Só que a gente tem que percorrer a nossa lista, ou seja, conforme a nossa lista aumenta, o trabalho que a gente tem que executar também vai aumentando de forma linear, porque a gente vai ter que percorrer mais e mais nodes. Então, a complexidade de remoção no fim é O na N. Eu vou mostrar uma última operação dentro das listas encadeadas, que é a operação de busca.
A gente utiliza ela quando a gente quer saber se um elemento existe ou não dentro da lista encadeada. Eu quero saber se o 0 existe dentro dessa lista. Então aquilo que eu vou fazer vai ser sair do meu head e verificar se o 33 é igual ao 0. No caso, ele não é. Então eu vou passar para o próximo node e assim por diante até eu chegar no final da lista para descobrir que o 0 não está ali. No pior caso de execução desse algoritmo de busca, eu vou ter que percorrer toda a minha lista, que nem eu acabei de fazer, para descobrir que o meu elemento não está ali. Então, aquilo que a gente vai ter é que o trabalho que a gente vai executar para executar essa operação de busca vai aumentando de forma linear conforme o tamanho da minha lista aumenta também. Quanto mais elementos eu tenho, mais eu vou ter que ficar passando aqui elemento por elemento até verificar se o elemento existe ou não na lista. Ou seja, essa operação aqui tem uma complexidade de O na N. Você viu que a gente trabalha muito com índices, só que eu não falei como a gente lida com eles. Então talvez isso tenha te deixado em dúvida, porque afinal, será que a gente tem que armazenar o índice dentro do Node, ou será que a gente armazena ele em algum outro lugar? E a resposta para tudo isso é que não, a gente não precisa armazenar nenhum índice em nenhum lugar. A gente consegue calcular tudo de forma dinâmica, ou seja, conforme a gente precisa e a gente vai se movimentando na lista. Aquilo que você precisa lembrar é que o primeiro node da lista sempre vai começar aqui no índice 0 e que o índice aqui do último node sempre vai ser o size menos 1. Então aqui a gente tem uma lista que tem 1, 2, 3, 4 elementos, ou seja, tem 4 de size, menos 1 dá 3. E com isso, a gente sempre consegue saber qual é o primeiro índice e qual é o último índice da nossa lista. E o resto dos índices você vai calculando conforme você precisa. Eu posso ter, por exemplo, aqui uma variável chamada de índice do node atual, que vai estar sempre correspondendo ao índice do nó que eu estou visitando agora. Se eu estiver visitando aqui o nó do índice 0, então o valor dessa variável aqui vai ser 0. E se eu for visitar aqui a partir do nó 0, o próximo nó, aquilo que eu posso fazer nessa variável é simplesmente somar 1. E com isso, eu vou ter aqui o valor de 1, que é o índice desse node aqui. Se eu for visitar o próximo node, aquilo que eu posso fazer é somar 1 mais uma vez, e com isso eu vou ter 2, que é o índice desse node. E se eu for visitar mais um node, eu somo mais 1, que vai estar o índice 3, que é o nó que eu estou visitando. Ou seja, você não tem que armazenar nada em nenhum lugar. É só você ir calculando tudo isso de forma dinâmica, conforme você precisa. Ufa, quantas operações! Quadrit, são bastante operações mesmo. Mas isso já é suficiente para você entender a fundo mesmo como funciona uma lista encadeada. E pelo que eu tô vendo, você tem uma pergunta para mim fazer, né? Pode fazer. O que você quer saber? Qual a diferença entre as listas encadeadas e os arrays? Boa pergunta. Eu vou explicar isso agora para você. A primeira diferença é que a lista encadeada é armazenada de maneira distribuída na memória do computador, enquanto os arrays são armazenados de maneira sequencial. Por causa da maneira como os elementos são armazenados nessas duas estruturas, o array consegue trabalhar melhor com o cache, por causa de uma coisa que se chama localidade de espaço, que é quando você vai acessar um elemento do array, o computador puxa os outros elementos que estão aqui perto na memória daquele elemento que você acessou e puxa eles para o cache. Então, quando você vai acessar um próximo elemento, ele é acessado mais rápido. E na lista encadeada, como os elementos estão aqui todos distribuídos, você não tem como fazer isso, porque os elementos não estão próximos da memória um do outro. Então, o array funciona melhor que o cache, e a lista encadeada não funciona tão bem com o cache assim. Por outro lado, uma vez que o array é criado na memória do computador, a capacidade dele não aumenta. E a capacidade é a quantidade total de itens que você consegue armazenar numa estrutura. Aqui eu tenho um array que tem espaço para 3 elementos, então ele tem uma capacidade de 3 elementos. Aqui eu tenho um outro array que tem capacidade de 3 elementos também, só que até agora ele só armazenou 2 itens. Capacidade não tem nada a ver com quantos elementos estão armazenados agora na estrutura, é quantos elementos eu consigo armazenar nela. E a capacidade do array não aumenta, ou seja, eu não consigo chegar aqui nesse array e criar aqui mais um espaço para adicionar um 4 item. Não! A capacidade no array, assim que ele é criado, não vai mudar. Ele é estático em termos de capacidade. Só que a lista encadeada tem uma capacidade completamente dinâmica, porque se você quiser inserir mais um elemento aqui na estrutura, é só você criar aqui mais um node e fazer aqui a ligação das referências, e com isso a capacidade dela aumenta. E se você quiser fazer a remoção aqui de um elemento da estrutura, é só remover, e com isso a capacidade dela diminui. Ou seja, a lista ela tem uma capacidade que vai mudando, aumentando ou diminuindo conforme você vai inserindo os elementos. E o array não, tem uma capacidade estática, é aquela quantidade de elementos e deu. Como a gente viu, uma vez que o array é criado, a capacidade de armazenamento dele não aumenta. Agora, se você estiver utilizando a versão do array que é conhecida como array dinâmico, e você tentar inserir um elemento nesse array quando ele está cheio, aquilo que vai acontecer é que um novo array vai ser criado na memória, um array maior.
e todos os elementos do array antigo vão ser copiados para o novo array e o elemento que você quer inserir vai ser inserido. E essa operação aqui de aumentar um tamanho do array, criando um novo array da memória que é maior e passando os elementos do array antigo para o array novo, é chamado de resize e acontece dentro dos arrays dinâmicos. E esse resize não precisa acontecer dentro aqui de uma lista encadeada, porque a gente não tem que ficar criando uma lista encadeada maior, até porque ela já está distribuída aqui na memória. Então, se você quer inserir um novo elemento, é só vir aqui, criar o elemento e inserir. Deu! Não existe resize em lista encadeada. Isso é uma coisa que só existe nos arrays dinâmicos. E uma última diferença que eu quero mostrar é a questão do shift, deslocamento. Se eu quiser inserir o elemento 2 aqui no índice 1 do array, aquilo que eu vou ter que fazer vai ser pegar todos os elementos que estão à direita do elemento que eu quero inserir e passar eles uma casa para a direita. Então o 4 vai para cá e o 3 vai para cá. Com isso eu tenho o lugar que eu preciso para armazenar aqui o elemento 2. Essa operação de deslocamento é uma operação que leva tempo para ser executada, porque eu tenho que executar ela para todos os elementos que eu tenho que deslocar. Só que essa é uma coisa que simplesmente não existe nas listas encadeadas. Se eu quiser colocar aqui um elemento entre o 1 e o 3 da lista encadeada, é só eu criar aqui o meu node e atualizar aqui as referências. É só isso, o deslocamento não existe nela, justamente por causa da maneira como os elementos são armazenados na memória, de maneira esparsa. Isso evita que eu tenha que realizar esse deslocamento, porque quando eu atualizo aqui as referências, os nós eles são automaticamente deslocados, eu não tenho que fazer essa operação manual. Depois de tudo isso que você falou, eu nem sei mais quando eu tenho que utilizar um array ou uma lista encadeada. Quadrit, tá tudo bem, eu também já passei por essa situação. E aquilo que acontece é que quando a gente tem um caso onde a gente vai ter que realizar muita operação de acesso e atualização dos dados, a gente acaba usando um array, porque ele é melhor para essas operações. Agora, se a gente tem que realizar muita inserção e remoção dos dados, a gente acaba utilizando uma lista encadeada, porque ela é mais otimizada para essas operações ali. Ah, então eu vou agora sempre analisar ao máximo toda a situação que eu tiver para conseguir escolher a melhor estrutura possível. Quadrit, é por aí mesmo. Mas ó, eu vou dar uma dica. Você não precisa se afobar e tentar otimizar todos os casos de uso para escolher a melhor estrutura. Por exemplo, se você tentar utilizar ali uma estrutura para resolver ali um trabalho ali de faculdade ou um trabalhinho ali com código, você não precisa ficar pensando se você vai utilizar mais acesso ou mais remoção, porque você vai estar só perdendo tempo. Agora, se você estiver ali realizando um trabalho profissional onde você estiver utilizando muitos dados e você vai ter que realizar muito processamento dentro desses dados e escolher a estrutura de dados certas, não vai simplesmente fazer a diferença no seu código. Ela vai ser a diferença. Ou seja, não se afobe porque você não precisa utilizar a melhor estrutura em todos os casos. Mas quando você precisar, a estrutura de dados certa vai ser a diferença. Agora chegou a hora da gente resumir tudo aquilo que a gente viu até agora. No nome lista encadeada, a parte lista quer dizer que a gente pode inserir vários elementos dentro dessa estrutura e que também a gente pode utilizar de índices para identificar cada um dos elementos individuais dessa lista. A parte encadeada quer dizer que a gente vai utilizar vários nodes individuais e vai criar links entre eles, ou seja, vai encadear eles em uma cadeia que assim vão formar a nossa lista, ou seja, encadeada no sentido de que a gente forma a nossa lista com uma cadeia encadeada de nodes. O node da lista encadeada possui um valor e uma referência, que a gente chama de next. A lista possui um size, que é a quantidade de elementos que estão armazenados nessa lista. Essa lista aqui possui 1, 2, 3, 4, 5 elementos, ou seja, o size dela é 5. A lista encadeada também possui um head e um tail, onde o head é o primeiro elemento da lista e o tail é o último elemento. Também, a diferença entre uma lista encadeada e um array é que a lista encadeada é armazenada de maneira esparsa na memória do computador, enquanto o array é armazenado de maneira sequencial. Por causa disso, o array consegue trabalhar melhor com o cache e a lista encadeada não trabalha tão bem com o cache assim. Por outro lado, o array fica utilizando o resize, que é uma coisa que não é tão boa. E também precisa ficar utilizando a operação de shift toda vez que você vai inserir um elemento, coisas que não precisam ser feitas na lista. E também a lista tem uma capacidade dinâmica. Toda vez que você vai inserir um elemento nela, a capacidade dela aumenta. Toda vez que você diminui o elemento, a capacidade diminui. E o array tem uma capacidade estática. Uma vez que você cria o array, a capacidade dele não aumenta. Ou seja, a lista é melhor para trabalhar ali com inserções e remoções. É justamente isso que eu vou falar agora de novo. O array é muito bom de você utilizar quando você tem muita operação de acesso e de atualização dos dados ali na sua estrutura. Por outro lado, a lista encadeada é uma estrutura que é muito boa de você utilizar quando você tem muita operação de inserção e remoção.
Se você quer continuar aprendendo, se inscreva no canal, curta e compartilhe o vídeo. Até a próxima!